Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você, uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre nas noites de terça-feira, trazendo assuntos assim de grande importância, de grande relevância aí para as nossas vidas, né? Falando do mundo do coach, o potencializador mundo do coach, né? Aquele lugar onde nós estamos, é aquele lugar onde almejamos chegar. Queria mandar um abraço aqui, em especial, para o nosso presidente Fernando Mauro Treza. Fernando, quem propicia esse espaço aqui de discussão para nós, e para o nosso amigo Fabinho Pereira, que ele é aqui um dos diretores da TV Guarulhos, em breve inaugurando mais uma rede de televisão aí na cidade de Suzano, mais uma transmissora na cidade de Suzano. Um abraço aí para o pessoal de Suzano e região. Nós do WTC, e vocês estaremos também aí com vocês de Suzano muito em breve. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós estamos trazendo aqui para vocês um assunto muito interessante com uma coach, uma analista comportamental, que é a Priscila Yumi. Priscila Yumi, que é uma analista comportamental e uma coach de propósito de vida, coach de propósito de vida, que está bem ali dentro da linha do Life Coach. Ela vai bater um papo conosco e tem certeza que vai enriquecer muito os seus conhecimentos e aquilo que você quer saber um pouco mais sobre o coach, sobre você mesmo, né? Olá, Priscila, tudo bem? Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, grata pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco daquilo que eu amo, que é o coaching. Maravilha. Você sabe que o coach, ele é um universo extremamente potencializador, né? Eu costumo dizer que as pessoas que descobrem o coach, na verdade, se descobrem a elas mesmas, né? Porque, na verdade, o grande segredo, né? O grande tchan da vida é nós descobrirmos nós mesmos, né? Acho que a maior jornada de todo ser humano é a jornada que ele faz por dentro de si mesmo, não, Priscila? É isso mesmo. Eu também acredito que não há desenvolvimento que não passe através de nós mesmos, né? Então, quando a gente decide trabalhar o desenvolvimento humano, contribuir para que outras vidas sejam transformadas, é inevitável que essa transformação e esse desenvolvimento não perpasse através de nós. E é fantástico, é magnífico quando isso acontece, né? Sabe que, assim, o interessante no coach é que tem uma frase que diz assim: a maior riqueza de todo ser humano é mostrar ao outro a sua riqueza interior, né? E eu fico vendo que, na verdade, é com nós mesmos, né? Tudo está relacionado a nós e nossos problemas somos nós mesmos, também somos nossas soluções. E o coach, ele localiza bem isso nas pessoas, não? Sobretudo essa linha do coach, essa linha do life coach que você está se propondo, né? Fala um pouco para nós sobre essa linha do coach que você está fazendo aí, que é propósito de vida, Yumi. Bom, Barreto, na realidade, eu decidi trabalhar o propósito de vida porque eu acredito verdadeiramente que dos 3 pilares, né, que a gente trabalha no coaching, que é o autoconhecimento, planejamento e a ação, o maior pilar deles é o autoconhecimento, porque muitas pessoas, equivocadamente, acreditam que assim, é muito simples, né? Eu sair de um estado atual e alcançar um estado desejado por meio de ações, por meio do fazer. Mas, na realidade, o nosso comportamento, ele é todo moldado por aquilo que nós somos, né? E que ocorre dentro da gente, no nosso mindset. Então, quando a gente se predispõe a trabalhar e mergulhar nesse processo tão profundo que é o autoconhecimento, é aí que a gente descobre todas as nossas crenças, todos os nossos valores. A gente percebe que nós temos filtros também, né, de experiências passadas que moldam as nossas decisões presentes e futuras. Então, se a gente não consegue olhar para isso, né, evidenciar quais são as crenças que nos limitam, como é que eu posso reprogramá-las, como eu posso ressignificá-las, o processo ele acaba sendo raso, porque ele acaba não propiciando algo permanente. Você consegue alcançar naquele período, né, em que o processo é realizado, mas ele fica um pouco mais vazio do que quando você consegue se aprofundar no seu conjunto de crenças limitantes, valores, e aí poder dar um novo significado e gerar essa transformação. O propósito de vida, ele vem a esse encontro, né? Eu acredito verdadeiramente que
todos nós somos seres especiais, providos de talentos e habilidades únicas, e que quando a gente entende, se aceita, a gente é capaz de se transformar a partir dessa aceitação. E aí, quando eu me aceito, eu manifesto o que há de melhor em mim para o mundo. Né? E aí eu consigo entender qual é a razão de eu estar aqui, né? Para que eu faço o que eu faço? E aí o propósito é isso, é descobrir esse nosso para quê. Yuma, você sabe que eu, dentro do processo de coaching, eu já ministrei alguns processos que foram... É impressionante a gente ver a mudança na pessoa, né? Você começa com o processo, a pessoa entra de uma forma e não é você que provoca essa mudança. É a própria pessoa que vai se interiorizando, vai descobrindo os seus caminhos, porque essa é a grande realidade de qualquer ser humano. Nós nascemos com tudo, né? Tá ali, toda a fórmula, né? Tá dentro de você, né? É só você olhar para dentro, descobrir essa luz interior, né? Exato. E aí eu vejo essas mudanças e eu uso nos meus processos muito a PNL, né? Que é a programação neurolinguística, que eu acho que eu tô no momento envolvido no mestrado de comunicação, né? E por quê? Porque comunicação eu acho que é absolutamente tudo, né? Eu estou indo lá para voltar aqui para a gente chegar num ponto comum. Sim. Aqui, né? Então, porque a comunicação... Eu gosto muito de PNL também. A comunicação, ela se dá externamente, mas, sobretudo, ela se dá internamente, né? E mais, eu conversava com você, eu falava ainda há pouco, de uma matéria, uma pesquisa de uma universidade, que ela dá conta de que nossa evolução, nossos traços fisionômicos, eles evoluíram ao longo do tempo para comunicar àqueles que nos rodeiam que nós precisamos viver em grupo. Eu preciso de você, assim como você precisa de mim. E essa suavização da própria face, ela é uma forma de comunicação com o meio, né? Achei impressionante, a pesquisa é muito interessante, eu não li ela toda, eu li apenas uma parte, mas é evolução, né? Sim. E eu vejo que na PNL, a PNL é exatamente isso, né? A PNL, ela usa, a comunicação pura, né? Exato. Você usa muito a PNL nos seus processos? Eu gosto muito da PNL, eu acredito muito nos pressupostos básicos que a PNL nos traz, né? Exercito muito a questão do pressuposto de que mapa não é território, sempre tento trazer esse conceito aos meus coaches, aos meus clientes, porque esse pressuposto, ele dá margem ao exercício da empatia, que para mim é uma das grandes habilidades a serem desenvolvidas quando se trata de inteligência emocional. Sim. Né? Você não só ter a habilidade de lidar com as suas emoções, né, e dialogar entre razão e emoção, como também se relacionar socialmente. Você comentou dessa sua leitura recente, e a PNL, ela traz esse conceito de que nós somos um sistema, né? Mente e corpo são a mesma coisa. Eu venho fazendo um curso, eu estou em formação para me tornar analista corporal, e dentro dos meus estudos recentes, né, desses saberes mais recentes, eu também trabalho essa questão de que todo o nosso corpo, ele é moldado, ele é estruturado e ele é formado a partir da nossa mente. Então, através de uma leitura corporal, é capaz você desvendar a mente daquele indivíduo. É muito interessante isso e vem ao encontro disso que você comentou. Você sabe que eu fui introduzido na PNL por um livro do Richard Bandler, né, e do John Grinder, que são os pais da PNL, né, que foi um simpósio de 3 dias que eles fizeram, voltado para psicólogos, isso lá nos Estados Unidos, em 1975, se não me engano. E, na verdade, eu fico pensando assim, que essas ciências, né, que se tornaram, são ciências recentes, mas que se tornaram ciências, elas já existiam muito desde os primórdios, né? Se pegar assim, os filósofos gregos, eles já falavam muitas coisas as quais nós usamos hoje em todos os processos de coaching, né? Mas o Bandler e o Grinder, durante esse processo, né, que eles fizeram, que se transformou num livro que se chama Sapos e Príncipes, né, que é o start da PNL, eles traziam exatamente essa situação da comunicação, né? E essa situação de ganhos secundários da mente, né? Da questão dos 5% da consciência e dos 95% de consciência, de subconsciência, né? Como nós fazemos coisas que nós achamos que estamos fazendo porque nós estamos decidindo fazer nada.
já está lá e o subconsciente ele é muito ativo, né? Ele manda muita mensagem, né? A gente acaba tendo comportamentos, né? E isso é da pessoa, né? Eu acho que a grande situação do coach é exatamente mostrar essa realidade para a pessoa. Exato. Quando a gente fala de programação neurolinguística, né, a gente parte do princípio da forma como eu enxergo e existo no mundo, né, dos sentidos, né, da nossa acuidade sensorial, enfim. E aí, quando a gente traz isso para dentro, a gente tem alguns filtros, né, que a PNL nos ensina isso. Então, as nossas crenças, os nossos valores e os nossos filtros. Então, por um conjunto de experiências anteriores que nos causaram qualquer tipo de trauma, por exemplo, a gente já olha para uma determinada situação semelhante e a gente generaliza o fato. E aí a gente, né, traz aquela carga emocional da experiência anterior. Então, e as crenças, elas são aquelas verdades incontestáveis que não são nem cognitivas, né? Quando a gente pergunta para alguém assim, por que você é racista? Muito dificilmente ele vai saber responder. Foi uma crença que ele aprendeu, adquiriu do meio, não contestou e passou a ser a verdade para ele de que uma cor é melhor do que a outra dentro da sociedade. E aí, o coaching, eu acredito muito no processo e o poder das perguntas, né? Eu acredito que hoje a gente tem inúmeras ferramentas e técnicas cientificamente comprovadas, mas se eu pudesse destacar a maior das técnicas para o coach é fazer as perguntas, porque as perguntas são as respostas. E quando a gente consegue, né, se aprofundar nesse conjunto de crenças e valores, o indivíduo, né, ele mesmo encontra essas respostas. Por que eu funciono dessa forma? Né? De que forma eu governo a minha vida? Baseado em quê? E aí o processo ele tem a fluidez, né, o estado de flow que é necessário para que ele, de uma forma quase que natural, alcance aquele estado desejado. Você sabe que crenças, no meu entender, realmente moldam, né? Nós somos basicamente o resultado das nossas crenças, né? E nós, introjetado muita crença limitante, isso aí é fato, né? E quebrar essas crenças é uma tarefa, né? É uma tarefa muito grande. Eu acho que aí o coach ele atua muito em ajudar e propiciar a hora que você consegue que a pessoa, o coach que está ali, ele consiga quebrar essas crenças, seja ele no seu meio familiar, seja ele no seu meio social ou, sobretudo, no seu meio profissional, ele passa a ser mais produtivo, ele passa a ter um horizonte muito maior, né? Exatamente. As crenças, né, elas são autorrealizáveis. Então, quando a gente acredita que aquilo é verdade, ela passa a se tornar a nossa verdade. Elas também são cíclicas. Toda vez que a gente faz, né, tem determinado comportamento, a gente se depara com aquela crença e aí a gente tem uma experiência que reforça aquela crença, ela começa a reforçar a nossa crença anterior. Então, é como se a gente dissesse, tá vendo? Eu falei que aquilo era desse jeito, eu tinha razão. Mas, ao mesmo tempo, elas também são reprogramáveis, sim, né? E elas podem ser ressignificadas. Então, eu acredito que quando o coach, ele percebe isso e ele consegue fazer, né, por meio dos coaches enquanto facilitadores do processo, um novo mundo se abre, né? O Tony Robbins fala isso, né? Que uma vida inteira ela pode ser transformada em um momento. E o processo de coaching, às vezes, pode ser esse momento na vida do indivíduo. E olha que nós estamos vendo isso aí muito hoje nas redes sociais, né? Essa dicotomização, vou dizer assim, não sei se seria o termo, mas assim, ou você é a favor ou é contra alguma coisa, está muito ligado à questão das crenças, né? Nós vamos continuar conversando aqui, que eu quero saber como é que você chegou ao coach, né? E no processo que você está desenvolvendo, se tem alguma coisa muito característica, né? Da sua linha de trabalho, né? Mas daqui a pouquinho, a gente vai chamar aqui um intervalinho e já voltamos, hein? E voltamos, WTC e você, com representação aos domingos.
Falando que terça-feira, às 9h30, nós estamos no ar, e aos domingos, às 9h30 da manhã também. Você perdeu o WTC e você na terça, domingo, às 9h30, na nossa representação, você vai lá, naquela tranquilidade do seu domingo, e pode assistir. Nós estamos conversando aqui com a Patrícia, com a Priscila. Com a Priscila Iume. Com a Priscila Iume, ela é uma coach, é uma analista comportamental e uma coach de propósito de vida. Eu queria saber de você, Priscila, como é que o coach aconteceu para você? Bom, eu sempre gostei de gente e sempre me considerei uma excelente amiga. Então, eu era tida por muitas pessoas como uma boa conselheira, aquela pessoa que ponderava, né, que tentava exercitar empatia. E eu costumo dizer que eu tive 2 momentos que foram marcos aí para essa minha transformação e essa decisão de eu viver de coaching. Uma aconteceu em 2016, eu estava num ano repleta de desafios, eu era recém-mãe da minha filha, na época ela tinha 4 meses e meio, 5 meses, meu marido ele estava quase 1 ano desempregado, e eu estava me organizando para voltar ao mercado de trabalho pós-licença maternidade. E até que quando eu me organizei e tive aí o movimento de voltar, eu acabei não voltando por uma decisão da empresa. E aí eu me vi, né, numa situação ali, meu marido desempregado há quase 1 ano, a minha filha aí recém, né, com quase 5 meses, e eu também nessa condição fora do mercado. E aí eu decidi que eu ia olhar para mim e estudar aquilo que eu gostava, que eu identificava. Até então, eu sempre trabalhei muito bem, sempre me dediquei, sempre me comprometi, e o resultado ele vinha. Então, reconhecimento, promoções, né? E aí eu não era feliz, mas eu achava que aquilo eram sinais do universo de que eu estava no caminho certo. E aí, quando aconteceu essa dispensa após licença maternidade, eu falei, olha, eu vou estudar agora algo que eu queira muito, que talvez não seja complementar ao que eu estudei até então, mas que eu me identifico, que era o coaching, a formação em coaching. Você nessa época, você trabalhava com o quê, Iume? Eu trabalhava na área de construção civil, né, implantando associações e condomínios residenciais de alto padrão. O magnífico do coach é isso, né? Que você pode se desenvolver, se desdobrar de uma área que você está e de repente você acontece lá, né? Mas continua. Exato. Aí eu pesquisei, eu sou muito, né? Fiz um mapa de cotação pessoal, eu orcei, tinha lá as instituições que eu tinha minha preferência, e eu estava dando um tempo até que em agosto de 2016 minha mãe conversou comigo e eu recebi a notícia de que ela estava com diagnóstico de câncer. E aí, assim, eu já estava com esses outros desafios que eu mencionei, e aí, naquele momento, eu senti um fardo muito grande, né? Eu ia ter que ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, né? Ter a responsabilidade familiar. E aí, naquele momento, eu acho que eu tive um pensamento muito elevado. Eu falei, olha, agora eu preciso fazer esse curso. E aí, é aquilo que a gente falou do autodesenvolvimento, né? Você não se forma apenas, você passa por um processo também muito profundo de transformação. E aí, eu fui e fiz o coaching, a formação em coaching, me formei como coach e como analista comportamental em 2016. Passei pelo tratamento da minha mãe, então foi assim, todas as providências, né, do universo aconteceram para que realmente eu tivesse a disponibilidade para estar lá ao lado dela. Mas ainda era uma pessoa com um conjunto de crenças limitantes, a segurança era uma crença muito forte para mim, e eu voltei ao mercado corporativo. Até que em 2018 eu trabalhava de uma forma paralela, né, então eu atendia processos individuais, mas tinha um outro trabalho. E aí, quando foi em 2018, minha mãe foi internada às pressas. Em 35 dias, né, desde a internação, ela veio a faltar. E aí, ela faleceu. E aí, foi um segundo momento que eu olhei para a vida sob o prisma da morte, né? E quando, assim, já perdi várias pessoas queridas, mas perder a minha mãe, ela faleceu aos 62 anos, então perder a minha mãe com 62 anos, né, é uma pessoa que tinha aí uma perspectiva, que a gente tinha essa perspectiva em conjunto, minha filha tinha 2 anos, eu olhei para aquilo e falei, bom, a vida não dá garantias, né, a gente não tem garantias, e aí quando
eu olhei para isso e falei, olha, a vida não dá garantia. Se eu faltasse amanhã, eu teria orgulho da minha vida? E aí, quando eu respondi essa pergunta para mim mesma, eu decidi que eu precisava fazer novas escolhas. Né? Uma pergunta poderosa, né? Uma pergunta muito poderosa que eu apliquei em mim mesmo, que eu pergunto para as pessoas. Eu fiz essa pergunta e aí realmente eu vi que eu estava fazendo algo que eu gostava, mas não me realizava. E aí eu decidi que a partir daquele momento eu ia me organizar para fazer aquilo que eu realmente me identifico. Considero que eu tenho habilidades para fazer e para desenvolver, e é parte do meu legado, né? Então, observar que eu posso transformar o mundo em um lugar melhor também através do meu trabalho, né? Além dos outros papéis da minha vida, é motivo de grande realização para mim. E como é que você hoje, já faz 2016, nós estamos em 2019, já faz um tempo que você está na estrada do coach, né? E como é que você analisa esse período todo? Evidentemente que pela sua narrativa, né, pela sua experiência, né, você trouxe aqui para nós, o coach, independentemente de você estar distribuindo esse legado, né, como você colocou, ele, para você, teve uma imensa importância na superação, né, na ressignificação das experiências que você estava vivenciando. Né? Sim. As questões dos problemas diários, que são problemas que todos nós enfrentamos, mas que realmente pesam muito, uma perda muito significativa, que é sua progenitora, enfim. Né? Acredito que ele deva ter trazido, é interessante a gente falar isso para o público, porque o coach ele não se presta apenas à pessoa que faz a formação e você transmitir isso, mas para você, para a sua própria vida, ele é transformador, né? Acredito que tenha sido um impacto muito positivo, não? Sim, teve, Barreto, porque assim, quando você vive algo, né, e você experiencia algo positivo, isso aumenta o seu desejo de que outras pessoas também tenham essa mesma experiência. O meu processo de coaching, hoje você estava me perguntando, né, qual é a minha linha de atuação. Eu acredito muito no processo de autoconhecimento com a relação do tempo, passado, presente e futuro. Porque quando a gente trabalha o coaching, geralmente a gente está falando de um estado atual para um estado desejado, mas o passado é ele quem traz, né? Todas as nossas crenças, todas as nossas dores. E só olhando para as nossas dores é que a gente consegue criar os recursos necessários para lidar, né, e existir no mundo. Então, essa questão da minha mãe, eu lembro que na minha formação eu vi lá uma projeção assim, sou filho, logo existo. E, na verdade, é isso. A gente nasce com o primeiro papel, que é de ser filho, né? E aí, a gente... Assim, hoje eu consigo observar o quanto eu culpava, né, responsabilizava a minha mãe pelo que eu tinha de ruim, mas o quanto eu levei tempo para responsabilizar aquilo que eu também tinha de bom, né? E isso acontece, é muito comum a gente ter uma relação, os nossos maiores conflitos relacionais, eles estão com as pessoas que a gente mais ama, né? E eu acredito muito nisso. Então, quando eu falo de passado, obviamente, eu estou falando dessa questão de estrutura familiar, de ancestralidade, que é algo que é muito forte na minha cultura oriental, né? A gente saber a importância dos nossos ancestrais. Então, isso é uma pergunta que... na verdade, são duas perguntas, que é uma coisa que eu gostaria de saber a sua opinião acerca. Que existe o traço genético, né? Que define muito do que nós somos também, né? Acredito mesmo que defina muito, inclusive, das nossas crenças limitantes. Conquanto, veja, como você bem colocou, as crenças elas vêm através daquele aprendizado que o meio nos traz, porém eu acredito que ou você tem maior ou menor tendência a ser de uma forma ou de outra, também por um traço genético. Evidentemente que nós já levamos em consideração aqui as questões da saúde mental, a questão da própria mente, né, dos mindsets, como você colocou, a questão dos 5% de consciência, dos 95% de subconsciência, enfim. Mas, no todo, está a questão genética, está a questão cultural, né? Você coloca a questão cultural que você traz, né? Sim. Como é que você enxerga essa questão dentro das diversas linhas do coach? Eu acredito que o nosso conjunto de crenças, ele é formado por níveis. E um desses níveis é o nível adquirido. Então, assim, eu nasço
já com uma carga genética, imbuída de um conjunto de crenças que vem desse nível. E isso é uma aquisição, né? Não é nada que eu aprendi, que eu ouvi, que eu senti nesta existência, eu já trouxe isso geneticamente falando. É o que a gente chama de crenças adquiridas. A gente tem um segundo nível, que são as crenças aprendidas. É tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti, principalmente na primeira infância, né? Então, a relação que eu tenho com o dinheiro, a relação que eu tenho com o trabalho, muito provavelmente vem da minha primeira infância, de tudo aquilo que eu ouvia dos meus pais, dos meus irmãos, né? Das pessoas mais próximas ali do seio familiar, e aquilo vai moldar a forma como eu encaro, ou por aderência ou por oposição, né? E aí eu formato a minha crença, a já adquirida, a aprendida, e aí num segundo momento que são as crenças no nível 3, que são as crenças sociais e culturais também. Então, assim, no Brasil a gente é muito comum ouvir, os políticos são bandidos, né? Os políticos são corruptos, e aí a gente acaba assimilando algumas crenças também sociais. Você é nascida no Brasil ou você... Eu sou nascida no Brasil. No Brasil. Seus pais são japoneses? Eu sou terceira geração de orientais, de japoneses. Seria o Sansei que... Isso. Mas eu já convivi com muitos japoneses, assim, né? E pessoas excepcionais, mas o traço cultural muito presente, não? É muito presente. A gente tem alguns valores são muito fortes, né? Porque e assim, eu não sei se aí é um pouco das crenças adquiridas e também das aprendidas, né? Eu lembro que E da genética também, né? Da genética, exatamente. Então, assim, eu cresci... meus pais se divorciaram muito cedo, né? Eu tinha 40 dias e aí a minha mãe voltou para casa dos meus pais, dos meus avós. Então, eu cresci muito ali com o meu avô, que é japonês. E alguns valores eu aprendi com ele. Então, assim, disciplina, respeito, essa questão de respeitar o próximo, independentemente de você concordar com ele, são coisas que eu trago realmente dessa cultura. Yumi, me diga uma coisa, você estava falando, me desculpe até a interromper, porque eu gosto de... culturas é uma coisa que, sabe, você me dizia, você estava citando que o pessoal aqui no Brasil, os políticos são corruptos, você vê muita diferença, destoa muito o que você traz da cultura japonesa com o que o brasileiro, assim, ele está aqui, o dia a dia nosso? Então, é difícil falar isso, né? Porque, assim, eu acredito que o que eu assimilei da minha cultura, né, dessa minha ancestralidade oriental, é muito da questão de valores. Eu não saberia te responder, assim, como que o japonês realmente pensa a respeito. Mas eu acredito que o brasileiro, ele tem uma boa dose de baixa autoestima, né? Então, o brasileiro, ele, por cultura e por conveniência, ele se vitimiza com mais facilidade, ele também tem uma dificuldade de valorizar o que ele tem de bom. Então, assim, essa fala, né, que eu comentei, é uma crença que a gente generaliza e filtra, né? Tá falando do político corrupto? Então, de repente, vamos supor que você seja uma pessoa super bem intencionada e você queira... você tem uma missão maior no mundo de transformar, né, naquele lugar ali da política. E, de repente, você acaba assimilando uma crença popular, né, social popular, e aquilo pode te limitar a alcançar aquele resultado. Eu sei, né, eu estou falando de uma situação que realmente é delicada porque é muito difícil, enfim, mas... Ainda assim, quantas pessoas talvez já tiveram, né, já tiveram essa ideia, mas de repente se limitaram por medo? Não, mas veja bem, eu acho inclusive que você tá correta, porque a cultura japonesa também, né, esses valores que você traz e tudo mais, assim, são alguns milênios aí de cultura. Né? Nós estamos aí com 500 anos, eu acho que nós temos que aprender muito. Essa miscigenação, essa abertura a outros povos que estão aqui e que são brasileiros, você só enriquece. Né? Quando eu vejo essas políticas aí do Donald Trump da vida, de cercear entradas e de fechar país, colocar muro, eu acho isso um absurdo, porque eu acho que o enriquecimento vem disso.
isso, né? Então não é, de forma alguma, demérito algum, uma análise que você faz com relação a essa baixa estima, porque o brasileiro realmente tem essa baixa estima, porque eu acho que, na verdade, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo não, e eu sou brasileira, né? Na realidade, eu estou falando do brasileiro, mas eu me incluo nele. Mas estamos aprendendo com você. Estamos aprendendo com a cultura dos seus avós, estamos aprendendo com outras culturas, né? E estamos aprendendo tudo isso dentro do caminho do coach, o que é melhor ainda, né? Agora, tem uma coisa, assim, tem 3 coisas que eu acho muito... São 3 características que eu vejo que existem no Oriente e é algo que a gente do Ocidente deveria aprender com eles, né? E aí eu estou falando dos japoneses, obviamente, assim, eles são muito resilientes, né? Pela própria história, então assim, o país ele é destruído e eles têm essa resiliência de reconstruir, então assim, por um fator histórico, eles acabaram desenvolvendo, né, essa característica, essa habilidade. O Oriente como um todo, ele tem uma acepção muito maior em relação à morte, eles têm uma forma de entender, né, a existência que a gente também deveria olhar para isso, né? Para de repente viver a vida com mais leveza, com mais intensidade. Olhar com uma forma mais ressignificada, digamos assim. Exato. E tem uma terceira coisa também, que é assim, eu vejo que o oriental, né, o japonês, ele parte da premissa que ele nunca sabe tudo, ele está sempre aprendendo. E eu acho isso muito interessante, porque o fato dele se colocar numa situação de um eterno aprendiz faz com que ele sempre consiga se desenvolver de forma contínua. Com certeza, muito bom, tá? Aprendiz é lá do programa do Roberto Justus, hein? É isso aí. Uma brincadeira aqui, tem uma palavra japonesa que se chama Kaizen, que eu acho perfeito, que eles usam esse conceito muito na indústria japonesa, Kaizen, que é você comemorar as pequenas vitórias, né? É isso mesmo. Porque você vai juntando e aí as grandes. Então, a celebração de todos os avanços tem que ser diariamente, né? Eu acho isso perfeito, né? Olha, pessoal, essa é a nossa amiga Priscila Yumi, sensacional. Além de coach, deu uma aula aqui de história, de cultura para nós. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de que, olha, tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou consignar aqui um convite para você voltar ao nosso programa. Tá certo. A gente quer conversar um pouco mais sobre essa questão comportamental, essa questão de propósito de vida, que eu acho sensacional, tá? Obrigado pela sua presença, Yumi. Eu agradeço, novamente agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar de um assunto que eu acredito tanto, e é sempre bom, né, a gente propagar tudo aquilo que a gente viveu, que foi positivo para a gente, poder transmitir isso um pouco para as pessoas. Muito obrigada. Priscila Yumi, a vocês que ficaram conosco nessa meia hora, nosso muito obrigado. Vocês que já fazem parte da família WTC, lembrando que terça-feira que vem, 9h30, mais um programa aí com mais um assunto de relevância, um assunto de impacto na sua vida. Lembrando também que domingo às 9h30 da manhã tem reapresentação WTC e você. Fiquem conosco, valeu, até!